consigo no Zoom, estou no YouTube, geralmente não apareço aí a imagem, às vezes eu estou no carro indo para trabalhar, mas estamos sempre juntos e é muito bom. Queria mandar um abraço aí para Fernandinha, minha conterrânea, viu, Fernandinha? Gostei muito da lição e fiquei muito feliz em poder rever a Ana orando. A Ana é alguém do coração, a Ana é uma simpatia, a Ana é Miss Simpatia, né? Sorriso, sempre sorrindo, mesmo às vezes com debilidades de saúde, como ela passou aí, mas ela está sempre feliz, sorrindo, com essa alegria no coração que contagia de verdade a todos nós. E um abraço também para ter um grupo de pastores aqui que estão com a gente, aqui de Brasília, pastor Richa, pastor Jeconias, pastor Francisco, Alexandre, pastor Ayrton. Eu queria mandar um abraço especial para eles. A gente estava se falando quase às 4h30 da manhã hoje, e é muito bom saber que eles estão participando conosco, orar pela Aderlândia, né? Eles vão ter uma feira de saúde hoje, e quero mandar um abraço muito especial para a irmã Edna, lá de Arauá, em Sergipe. Eu tive lá na igrejinha dela, uma bênção, foi muito bom podermos estar juntos. Mas vamos à palavra de Deus. Eu agradeço ao pastor Oração. Eu queria falar para vocês um pouquinho hoje sobre oração. Nós estamos na Semana Santa, e a Semana Santa é o momento que nós ouvimos de Cristo, entendemos a voz de Cristo, como Jesus tratou as pessoas, como ele se mobilizava no meio das pessoas, como ele atraía as pessoas a ele. E eu fico pensando muitas vezes, qual o segredo do poder de Cristo? Apenas porque ele era filho de Deus, porque ele era Deus encarnado? Qual o segredo de Jesus Cristo? A pergunta, às vezes, que eu faço no meu coração é como é que Jesus, sendo 100% humano, ele venceu? Né? Como é que um homem pode vencer exatamente como Jesus venceu? Você tem uma falha no seu caráter, você tem um erro na sua personalidade, você tem um pecado em sua vida. Qual foi, afinal, o segredo que ele teve e qual o segredo que nós podemos copiar de Cristo para que eu e você possamos vencer como Jesus venceu? Onde está o poder para nós vencermos as tentações? Temos ouvido falar muito de tentações todos os dias e muitas pessoas têm caído em tentação, têm falhado, têm abandonado a Cristo, se afastado da comunhão com Deus. E aonde está, afinal, o segredo para que a gente possa vencer as tentações? Aonde Jesus, de verdade, conseguiu este poder? Por exemplo, nós podemos falar que a Bíblia ela revela que o segredo de Jesus é que Jesus era um homem de oração. Jesus orava muito e muito. Ele orava de verdade. Agora, para que Jesus orava se ele é Deus? Né? O porquê de Jesus orar? Qual o propósito da oração de Cristo? Aliás, Jesus mesmo disse assim, tudo que pedires em meu nome será feito. Quando eu penso, por exemplo, no poder que Deus colocou na nossa disposição, eu confesso que eu fico maravilhado. Quando eu olho para Paulo, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Imagine que Deus direciona todo o seu poder para mim e para você. Quando nós entendemos isso, quando Jesus disse, tudo que vocês pedirem, eu vos darei, o que significa essa palavra tudo? Tudo é tudo. Deus simplesmente está dizendo que ele pode dar tudo o que eu e você pedimos. Se nós pedirmos, certamente ele dará. Você pode dizer assim, pastor, por favor, um momento. Você está dizendo então, que eu posso pedir a Deus os 280 milhões da Mega Sena da virada e ele vai me dar? Bom, aí nós vamos agora descobrir alguns segredos da oração e se a minha vida, como é que está com Deus e etc. Bom, em que consiste o segredo de Cristo? Você pode responder provavelmente, bom, ele é Deus, né? Ou mesmo ele é o Filho de Deus. Mas vejamos como diz Lucas, nós descobrimos que o segredo de Jesus pode ser meu e pode ser seu. Quando nós vamos à Bíblia, em Lucas capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite, toda a noite, em oração. Em Lucas 9, 18, diz que estando ele sozinho, só orava. Lucas 9, 28, por exemplo, diz assim, Jesus subiu ao monte para orar. Lucas 22, 45 diz, e levantando-se, ele da oração. Eu lembro e tenho saudade quando eu estava sendo pastor em Itapuã, que todo primeiro domingo do mês nós subíamos ao monte 5 horas da manhã para orar, clamar, cantar, buscar a presença de Deus e era maravilhoso ver o sol nascendo. Sabe, aqui está o segredo. Jesus Cristo era um homem de oração. Então, para que eu preciso orar então? Para pedir para ser um ganhador da Mega Sena? Mesmo sabendo que eu não vou ganhar, mas eu vou pedir isso a Deus? Uma outra pergunta, porque, por exemplo, nós temos uma semana de oração. A semana de oração funciona mais ou menos assim, né? O pregador aparece, ele nos diz quando orar, como orar, o que nós devemos pedir a Deus, mas quando ele vai embora, parece que a nossa vida de oração se vai também, parece que a nossa motivação vai junto com isso.
Parece que quando ele vai embora, tudo vai com ele. Por isso, eu preciso afirmar para vocês que eu, pessoalmente, não acredito em semana de oração. Eu acredito em uma vida de oração. Eu acredito numa semana de reavivamento, onde nos aproximamos de Deus. Mas eu e você precisamos ter uma vida de oração, como Jesus tinha. Aqui está o real motivo, a vida de oração de Jesus. E muito bem. A minha pergunta agora, como vai a minha vida de oração e como vai a sua vida de oração? Está muito bem ou nós estamos falhando ou precisamos melhorar alguma coisa? Entre os perigos desses últimos dias, a única segurança que nós podemos ter como igreja reside numa crescente vigilância e oração. E as tentações estão vindo sobre nós todos os momentos. Acautelai-vos contra a negligência, diz a profetisa, da oração secreta e do estudo da palavra de Deus. Estas são as vossas armas contra aquele que procura impedir o vosso avanço em direção ao céu. Não existe um outro segredo, não existe uma outra direção. É buscar a Deus em oração, é estar com Deus, é clamar a Deus, é chorar com Deus, é passar tempo com Deus. Aliás, é ter prazer de passar tempo com Deus. Aí você pode olhar para mim agora e perguntar, mas pastor, onde é que nós vamos começar então? Onde eu posso conseguir motivação para começar a orar? Como eu posso obter forças? Bom, eu vou contar uma história para você da minha infância. Minha mãe, ela me ensinou quando eu era bem criança, ela disse o seguinte, filho, todas as vezes que você for deitar, você pega as suas sandálias, ajoelha e coloca lá embaixo no meio da cama. Quando você já estiver ajoelhado, aproveite e ore. Agora, de manhã, quando você for acordar, você vai ter que calçar os pés. E você vai ter que ajoelhar mais uma vez e pegar lá no meio da cama as suas sandálias. Quando você estiver de joelho, aproveite e ore. Ao deitar e ao levantar, você precisa orar. E eu aprendi isso há muito tempo. É um exercício simples, mas eu quero dizer para vocês que até hoje ainda funciona. E alguns de nós podemos dizer assim, é comum nosso, na nossa natureza carnal, dizer, pastor, eu não tenho prazer em orar, o que eu faço? Simples. Ore, até você sentir prazer. Não existe outro segredo. Pastor, eu não tenho prazer de ler a Bíblia, o que eu faço? Leia a Bíblia, até sentir prazer. Não existe um outro segredo, não existe uma chuva de prata que vai cair em nossas cabeças do céu. Sabe? As pessoas podem recusar o nosso amor, rejeitar nossas palavras, mas as pessoas não têm defesa contra as nossas orações. Disse um grande escritor, a Bíblia diz que de madrugada, Marcos 1,35, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso fazia parte, escute agora, isso fazia parte do estilo de vida de Cristo. Eu fico maravilhado, a Sala 57 passou a ser um estilo de vida nosso, extraordinário, excelente. Vida de oração, vida de comunhão, vida com Deus, como nós estamos buscando, isso precisa ser um estilo de vida. Nós não podemos viver sem pensar em fazer isso. Orar, porque a oração faz parte do estilo de vida, porque está no nosso coração, arraigado em nós, mesmo sem desejo, mesmo sem vontade, mas nós precisamos exercitar isso. Existem muitos cristãos hoje que vivem, me perdoem, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas parece que existem cristãos hoje que estão vivendo derrotados, infelizes, estão fracos espiritualmente, simplesmente porque não oram, porque não buscam a Deus, porque pedem, mas não aguentam esperar a resposta de Deus, se apressam. Deus responde de 3 formas. Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espere. Às vezes, eu posso dizer para vocês que não deixamos de orar algumas circunstâncias, porque, ao nosso ver, a situação não tem esperança mais, é uma situação sem esperança, mas nada é impossível a Deus, ou cremos nisso ou não cremos, ou confiamos em Deus ou não confiamos. Nada está tão emaranhado que ele não possa ser mediado perante o nosso Deus. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazer a reconciliação e a recompensa. A compreensão, nenhuma. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não se possa ser vencido, e ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Isso está na revista Review and Herald, inspirada por Deus. Lembro da promessa? Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Escute uma coisa agora, irmãos e queridos amigos que estão conosco nessa sala, principalmente você que é jovem, principalmente nós que estamos crescendo em forças ao lado de Cristo. A promessa não é minha, a promessa é do próprio Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Na nossa falta de comunhão, na nossa falta de relacionamento. Pastor,
O senhor está dizendo, então, que eu posso pedir tudo o que eu quiser e ele dará? Bom, não é bem assim. Não foi isso que eu disse. Nós precisamos, por favor, entender alguns detalhes. Por que é tão importante orar? Perseverança é uma marca do cristão. Perseverar é marca de cristão. Aliás, o apóstolo São Paulo, Romanos 12, verso 32, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Por vezes nós nos desesperamos e desistimos até de orar. Eu, pessoalmente, aprendi com muitas lágrimas esperar o tempo de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Não é o meu tempo, não é o meu desejo. O problema é que nós nos precipitamos e achamos que Deus está demorando, nós desistimos até. Nós não podemos desistir, nós não podemos entender que Deus demora, mas Deus faz tudo no tempo e na hora certa. Ou eu confio ou não confio, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Saber esperar esse tempo de Deus é algo que mexe com a gente. Saber esperar o tempo de Deus, o tempo determinado, quando Ele fará a diferença. Isso vai diferenciar aqueles que terão vitórias e aqueles que vão sofrer amargas consequências. É simplesmente esperar o tempo e continuar confiando em Deus. É dessa forma que Deus age, é assim que Deus trabalha. E eu preciso confiar nele, eu preciso estar perseverando em Deus. Somos tão falíveis que às vezes nós pedimos coisas que não será para a nossa bênção, sabe? Para a nossa vida, que não será uma bênção para nós. Deus pode prometer algo, mas isso não significa que ele vai cumprir hoje ou amanhã. Ele pode dar um tempo maior e nós não queremos esperar, nos apressamos e nos decepcionamos às vezes com o próprio Deus. Tudo acontecerá no tempo de Deus, tudo acontecerá no tempo determinado. Sabe, queridos irmãos, quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, nós devemos apegar-nos à promessa, pois virá, por certo, a ocasião quando elas serão atendidas. E nós receberemos a bênção de que nós não merecemos, não carecemos. Aliás, quando pedimos coisas a Deus, parece que nós estamos exigindo a Deus e Deus tem a obrigação de nos dar. Deus nos dá pela sua graça, Deus nos dá porque é uma bênção para a nossa vida. E eu preciso entender isso. Deus nunca vai estar tão ocupado que ele não possa ouvir a sua voz. Deus nunca vai estar tão ocupado que ele não possa ouvir o seu clamor. Não esteja tão ocupado para falar com ele, então. Às vezes nós não falamos com Deus porque dizemos as desculpas: olha, eu sou muito ocupado, eu tenho muitos afazeres e eu não tenho tempo para Deus. Se Deus tem tempo para ouvir você, eu preciso ter tempo para falar com ele. Pastor, quando ele vai responder? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei quando Deus vai responder. Eu sei que ele vai responder. Cedo ou tarde, Deus vai responder. O tempo da resposta só Deus sabe. Perseverança é a palavra-chave, irmãos. Daí precisamos nos motivar nesse processo de pedir a Deus insistentemente. Peça todas as vezes, como se estivesse pedindo pela primeira vez, com o mesmo sentimento, com a mesma paixão, com a mesma fé, com a mesma confiança, com a mesma segurança. Aí as coisas vão começar a melhorar de repente e nos damos por satisfeitos e aí paramos de orar imediatamente. É só melhorar um pouquinho que a gente para de orar. É só começar a ganhar algumas vitórias espirituais que nós paramos com o ritmo de oração que nós víamos orando. Nós cruzamos os braços e parece que está tudo bem. E pronto, quando nós poderíamos orar mais, buscar mais, clamar mais, estar mais próximos. E quanto mais coisas a gente vê acontecer, aí que deveríamos ser fortes e continuar e não dizer: bom, graças a Deus, consegui o que eu queria e para. Se você achar que não consegue ultrapassar uma dificuldade, ore. Se fazer o impossível. Isto é apenas uma das especialidades de Deus. Imagine o que Deus fará com sua dificuldade. Se eu tenho apenas uma dificuldade, amém, porque se o impossível, Deus é especialista em fazer coisas impossíveis, imagine coisas pequenas, que são pequenas dificuldades. Entende, irmãos? Dwight Moody, famoso evangelista, que pregou mais ou menos no século XVIII, dizem que ele levou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Uma vez Moody viajou mais de 4.600 quilômetros para ouvir Spurgeon, príncipe dos pregadores. E, impressionado, então ele declara, quando alguém perguntou para ele: o que mais te impressionou quando você ouviu a mensagem de Spurgeon? A resposta de Moody diz: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito que nunca ter ouvido um louvor tão extraordinário, um cântico tão lindo congregacionalmente. Não foi a exposição da palavra quando ele pregou, apesar de ter sido algo excelente,
e nem mesmo o seu sermão. O que mais me impressionou foi a sua oração. Isso me impressiona quando eu ouço essas palavras de Moody. O que mais me impressionou na vida de Spurgeon foi a sua oração. Será que a minha oração tem impressionado a mim mesmo, irmãos? Será que a minha oração tem impressionado a minha família, meus amigos, os meus irmãos na igreja? Moody diz assim, ele parecia ter tão grande acesso a Deus. Olha que coisa extraordinária. Intimidade com Deus. Temos intimidade com Deus. Moody disse, ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. E este foi o grande segredo da sua influência e do seu sucesso. Que coisa extraordinária, irmãos. Vocês lembram que nós lemos no início? Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Só que nós precisamos ler todo o verso bíblico. Me acompanhe, por favor, na leitura. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, então pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Percebem, irmãos? Existe um requisito para recebermos. Não é apenas orar sem cessar. Não é apenas buscar a Deus em oração. É estar nele. É viver para ele. É fazer a vontade dele. É se encher do Espírito. É clamar. É buscá-lo. Estar nele. Vocês acham que é a vontade de Deus jogarmos na Mega Sena, como eu falei no início, por exemplo? Deixe-me ilustrar com uma experiência que eu ouvi de um amigo meu há muitos anos atrás. Ele disse que quando tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos de idade, ele queria mostrar que era homem, né? E naquela época, na minha adolescência, etc., como é que a gente mostrava que era homem, que era independente, fumando e saindo e fazendo certas coisas e dizendo certas bobagens, e a gente se achava assim que estava se empossando da masculinidade, né? Mas algumas coisas me parece que não é muito boa demonstração para mostrar que é homem. Mas essa foi a experiência dele e eu queria compartilhar para vocês. Ele disse que ele não queria fumar um cigarro um dia. Mas ele pensou assim, bom, vou fumar um cigarro porque me parece que eu sou homem, né? Isso vai me dar um poder, uma força. Mas ele queria muito mais do que fumar um cigarro. Então, o que ele fez? Ele escolheu aquele charutão enorme, né? Imagine que o charuto tinha mais ou menos uns 12 centímetros. Quando ele viu o tamanho, ele achou grande para fumar sozinho. O que ele fez? Convidou alguns amigos, chamou mais 2 amigos para fumar junto com ele. E vocês sabem como as crianças são, né? Você sabe que eles não escolhem um lugar exato, eles tentam se esconder, e ele foi exatamente para o quintal da casa dele. Mas só que o que ele não imaginava, quando eles fumassem aquilo, acendesse, que eles não sabiam fumar direito, a fumaça ia exalar. E imagine o alcance do cheiro daquele trem, daquele negócio. Esse rapaz cresceu num lar cristão. A mãe dele era super zelosa, preocupada com a educação cristã dos seus filhos. Ela queria criá-los dentro dos princípios cristãos. E lá estava ele, fumando, feliz, rindo à toa, brincando, se curtindo com os amigos. Quando, de repente, ele ouviu uma voz que disse para si, fulano! E aí a tremedeira começa. Ele olha para um lado e olha para o outro, e todo assustado, aquele cheiro muito, muito forte. O que ele pensa em dizer? Nem deu tempo de jogar aquele cigarro fora. Só me dá um segundo que eu coloco aqui para carregar. Agora o computador apareceu. Quando ele viu aquele cheiro, quando a mãe se aproximou dele, logo no fraga. Ele tentou jogar aquilo fora, mas não deu como jogar. Estava na frente da mãe e colocou nas costas e tentou esconder. Quando ele olhou assustado para a mãe, sem saber o que dizer, ele falou assim, oi mãe, tá tudo bem, não tá? Quando é que nós vamos comprar aqueles sapatos que a senhora falou? Ele não tinha argumentos, não tinha o que dizer. Sabe, aquele olhar que parece que não acaba nunca. Aquele olhar fulminante de uma mãe. Imediatamente ela colocou a mão na cintura e disse para ele, filho, uma das coisas que você deve aprender na vida é que nunca faça pedido algum enquanto vocês tentarem esconder os seus erros e o seu pecado nas suas costas. Sabe, irmãos? Às vezes isso se assemelha com nossas orações. Pedimos na tentativa de esconder pecados. Por isso, muitos cristãos costumam dizer, Deus nunca ouve as minhas orações. Cristãos que vivem desanimados, parece que estão derrotados, eles pedem a pena quando estão passando por uma crise. Pedem a pena quando estão passando por uma dor, por uma angústia, por uma doença, com um rompimento familiar. Eles apenas buscam a Deus quando os seus problemas são graves. Quando eles estão cercados por doenças, aliás, por circunstâncias adversas. Assim não dá.
Deus não é um amuleto que eu possa me apegar a ele. A oração não nos prepara para grandes obras. A oração é a grande obra, irmãos. A nossa grande obra é nos curvar perante Deus e clamar a Deus. 1 João capítulo 5, verso 14, a Bíblia nos diz, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segredo está no final do verso, segundo a sua vontade. É viver nele, é viver para ele. Assim, o próprio Cristo ensinou a cada um de nós a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida do universo, quando ele disse, seja feita a tua vontade. Mas parece que o que nós queremos é que é, na verdade, a prioridade. Parece que nós queremos dizer assim, Senhor, que a sua vontade se encaixe naquilo que é a minha vontade. Aquilo que qualquer um de nós que aprendemos a orar como Jesus, irmãos, estaremos dispostos a dizer, como ele disse, mesmo passando por um momento de dor e de angústia. Seguindo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero. Imagine que momento de dor, de angústia, que momento tremendo, quando ele ia receber todo o peso do pecado da humanidade, quando ele estava angustiado, suando sangue. Ele disse, Pai, é pesado para mim o fardo. Passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós estamos vivendo a semana da oração, irmãos, e nós precisamos ouvir e aprender muito de Cristo. Nós precisamos nos relacionar profundamente com Cristo. Nós precisamos experimentar o gozo e o prazer da oração e não a obrigação da oração. O gozo e o prazer pelo simples fato de poder falar com Deus. Só esse privilégio de falar com Deus. Nós não deveríamos ter coragem nem de pedir mais nada a Ele. Só o privilégio de saber que eu estou na presença dEle, que anjos estão do meu lado, asas abertas, que o próprio Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, está curvando os seus ouvidos, como diz Salmo 40, verso 1. Orei ao Senhor, Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Só pelo fato de eu saber que Deus está ouvindo minha oração, que eu possa abrir o meu coração a Ele como abro a um amigo. E saber que por meio da oração eu sinto Deus cuidando do meu coração, da minha vida. Aliás, eu deveria fazer dele o meu melhor amigo, a quem eu deveria abrir verdadeiramente o meu coração e não apenas pedir, escolhendo algumas palavras, apenas para tentar enrolar a Deus e enganar a Deus. Eu quero convidá-los a experimentar esse privilégio, irmãos. Nós temos a promessa à nossa disposição de termos todos os recursos do céu. Jogue os sapatos debaixo da cama. Coloque a sandália debaixo da cama. Ajoelhe-se. Não quero dizer que Deus só ouve oração ajoelhado, mas eu estou dizendo que eu preciso passar tempo com Deus. Me permitam dizer que todo cristão fracassado tem um porquê. Pastor, cristão fracassado? Sim, cristãos fracassados na oração. Falta oração, falta uma vida de oração, e não são oração obrigatórias, não são aquela oração de 2 minutos, irmãos. É uma vida com Deus, é prazer com Deus, é querer voltar para casa à noite, trancar-se no quarto, para poder estar na presença dele buscando oração. Sabe por que Deus não responde às nossas orações e nossos pedidos? Porque nós não sabemos o que estamos pedindo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar o que significa isso, irmãos? O Espírito de Deus intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe? Bem daqueles que o amam.